Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, continuamos hoje o nosso estudo, então estamos já chegando no final. Esse estudo número 11, eu já vou adiantar para vocês, ele estará dividido em duas partes. Vai ser o 11 parte 1 e o 11 parte 2. Isso porque é um estudo extremamente importante, tá bom? E não só isso, mas ele também é um estudo um tanto quanto complexo também. Ele é um pouco difícil da gente entender. Alguns textos aqui eu vou ter que parar e explicar bem certinho. Então seja bem-vindo ao nosso 11º estudo, que é sobre a igreja. Com tantas igrejas e denominações diferentes, muitas pessoas se perguntam: existe uma igreja verdadeira? Será que todas estão certas? Será que Deus tem um povo especial com uma missão específica? Recordando o nosso estudo anterior, gente, é importante a gente lembrar que Satanás ele está empenhado em enganar as pessoas. Isso quer dizer que ele pode, inclusive, usar igrejas, usar pastores, usar pessoas que falam bem para poder nos enganar. Então nós temos que ficar atentos a isso. Você concorda? Bem, vamos lá para o nosso estudo bíblico e a gente vai tentar entender essa questão de igreja e a quantidade de igrejas que nós temos hoje, como nós podemos escolher uma igreja que realmente é uma igreja voltada para a Bíblia, voltada para a palavra de Deus, voltada para a verdade. E eu convido vocês a olhar aí o seu estudo bíblico e irmos para a nossa primeira pergunta, que diz o seguinte: qual foi a advertência de Cristo para os cristãos nos últimos dias? Nós acreditamos que nós estamos vivendo nos últimos momentos da história desse mundo. Jesus em breve virá. E nós vamos ler agora Mateus capítulo 24 e vamos ler alguns versos onde Jesus ele faz essa advertência. O primeiro verso que nós vamos ler, ou os primeiros versos, é o verso 4 e o verso 5, que diz assim: E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Veja, amigos, uma das primeiras advertências que Deus ele faz em relação à pergunta dos discípulos, né, como quais serão os sinais da volta dele, seria o engano, seriam falsos cristos, falsos profetas. E ele continua nesse mesmo contexto, ele vai insistir com seus discípulos e conosco, obviamente, também, para que continuem esse alerta, e isso ele vai reiterar no versículo 11 e depois no 24. O 11 ele diz assim: E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então veja, muitos serão enganados por causa desses falsos profetas. E a pergunta que você tem que fazer é o seguinte: será que eu estou sendo enganado? Será que eu estou sendo enganada? Então esse é um ponto. O próximo texto, nós lemos ele inclusive ontem, na nossa primeira pergunta de ontem, diz assim: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, verso 24, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então veja, nós já estudamos sobre os falsos profetas e como identificar esses falsos profetas. E vimos que esses falsos profetas, eles são muito parecidos com os verdadeiros, e eles farão sinais e prodígios, e se possível, inclusive o mestre diz que enganariam os próprios eleitos. Veja o cuidado que nós precisamos ter. Mas vamos avançar na segunda pergunta. Responde aí a primeira pergunta, tá? Qual foi a advertência de Cristo para os cristãos dos últimos dias? A advertência foi não serem enganados pelos falsos profetas. Agora a pergunta número 2 diz o seguinte: o que Paulo diz que aconteceria com a igreja? Veja, Paulo ele faz algumas profecias muito interessantes sobre o futuro da igreja. Essa mesma igreja que Cristo colocou nessa terra, essa mesma igreja que os apóstolos pregaram e chamavam as pessoas a aceitarem o arrependimento de Cristo, essa mesma igreja que o próprio apóstolo Paulo pregou e fundou várias igrejas, ele olha para o futuro com visão profética e ele vê, Deus mostra para ele o que aconteceria com essa igreja. Eu gostaria que você pudesse acompanhar comigo 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 a 4, e preste muita atenção no que nós estamos vendo aqui. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Então ele está dizendo que antes da volta de Jesus precisa acontecer o que ele diz ser uma apostasia. Então apostasia é afastar-se da verdade, afastar-se de Deus, afastar-se da doutrina correta, e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, ou seja, alguém que vai levar o ser humano a afastar-se de Deus completamente. O verso 4 então termina assim no nosso contexto: ele se opõe, esse homem da perdição, ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo
parecer Deus. Então, essas informações, elas são muito importantes, porque a gente vai perceber que ele fala sobre isso em outros momentos e a Bíblia fala sobre essa profecia em relação ao futuro em outros momentos. E qual é a profecia? A profecia é que a igreja se apostataria, que se levantaria um filho da perdição, conforme ele chama aqui. E o verso 4 dá dicas preciosas do que significa isso. O verso 4 ele diz que ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que ele vai se assentar como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, essa é uma visão muito interessante sobre o que aconteceria no futuro com a igreja. Só que daí você pode pensar, poxa vida, pastor, mas será que isso aconteceu alguma vez? Será que a igreja se afastou tanto de Deus a ponto de se afastar da doutrina correta e a ponto de se assentar no trono, no templo de Deus, no trono de Deus, como se fosse o próprio Deus? Será que a igreja chegou, a igreja cristã, ela chegou nesse ponto? Então nós vamos responder essa pergunta, guarda ela aí e vamos continuar aqui o nosso texto. Então nós temos aqui agora, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, veja que essa é uma expressão que nos textos que nós lemos até agora, Jesus falou sobre, um pouco antes da volta de Jesus. Paulo estava dizendo que Jesus não voltará antes que aconteça tudo aquilo que nós vimos, e agora de novo para Timóteo ele está dizendo, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, se afastarão da verdadeira doutrina, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, ou seja, nem escutam mais a verdade. Então, veja, existe agora uma estrutura criada para afastar as pessoas da fé verdadeira, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, Paulo ele olha para o futuro e ele vê exatamente isso. E o último texto que nós vamos ver aqui está em Atos capítulo 20, verso 28 a 30. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto que, depois da minha partida, ou depois da minha morte, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então, de novo, Paulo ele está olhando para o futuro e ele está sabendo que depois que ele morrer, lobos disfarçados de ovelhas, assim como Jesus já havia advertido, nós vimos isso no último estudo, entrariam no rebanho de Deus e não pouparia esse rebanho. Eles são, diz o texto bíblico, lobos cruéis. Diz aqui, eles falarão coisas perversas. E essas coisas perversas não são facilmente identificáveis, porque essas coisas perversas que eles falam atraem discípulos após si. Então você está percebendo o que está acontecendo na igreja de Deus? E aí eu pergunto de novo, amigos, será que existia um sistema ou sistemas que chegou ou chegaram a esse ponto de se assentarem no trono de Deus como se fosse o próprio Deus, aclamando adoração para si mesmo, lobos cruéis que criam doutrinas que atraem discípulos a si? Será que essas coisas aconteceram, estão acontecendo, até vão acontecer? Vamos continuar, não vou responder ainda para você ficar aí até o final do nosso estudo. Pergunta número 3, volta lá, vamos lá. O que essa igreja falsa faria e que tipos de doutrinas erradas introduziria? Então veja que a gente está criando quebra-cabeças, montando um quebra-cabeças aqui para a gente poder chegar a uma conclusão lógica. Então, Daniel capítulo 7, versículo 25 é um dos textos que a gente vai ler. Antes da gente ler, olha para mim aqui que eu preciso te falar algo muito importante sobre esse capítulo. Esse capítulo, ele trata da história do mundo, do tempo lá de Daniel até a volta de Jesus, tá certo? É uma linha histórica, ele é expressa de forma profética. A gente não vai se aprofundar em tudo que o capítulo 7 diz, mas o capítulo 7, versículo 25, ele fala de um poder que se levantará antes da volta de Jesus. É o mesmo esquema de Jesus, é o mesmo esquema também de Paulo, tá certo? E agora Daniel, ele tá fazendo uma profecia sobre o futuro, e antes do fim do mundo, antes do fim de todas as coisas, um poder se levantaria e faria algumas coisas. E o versículo 25 do capítulo 7 é uma lista de algumas coisas que esse poder faria. Então acompanhe comigo. Ele diz assim, olha: e proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Veja, amigos, eu sei que parece uma doidice isso que a gente está lendo aqui e quase impossível de entender, mas é bem fácil. Ele está falando o que Paulo falaria lá no futuro, o que Paulo receberia como profecia também. Ele está falando que esse poder que se levantaria antes da volta de Jesus faria o quê? Proferiria palavras contra o Altíssimo, ou seja, ele atacaria o céu, destruiria
perseguiria os santos do Altíssimo, ou seja, eles iam perseguir as pessoas que quisessem de alguma forma se manterem fiéis ao que Deus mandava e não ao que eles criaram como lobos cruéis devoradores. Cuidaria em mudar os tempos e a lei, ou seja, eles mudariam a doutrina de Deus, a lei de Deus. Deus estabeleceu uma lei, uma doutrina verdadeira e pura, e eles simplesmente mudariam isso e iam impor aquelas pessoas à custa de perseguição, de morte, etc., quem não quisesse seguir as suas leis. Estamos juntos até aqui? Vamos continuar lendo, porque agora a gente vai avançar para o capítulo 8 de Daniel. Bom, o capítulo 8 é a mesma história do capítulo 7, só que em outras palavras. E Daniel está recebendo uma visão também de toda a história da humanidade até a volta de Jesus. E de novo, antes da volta de Jesus, ele vai falar de um poder que está paralelo ali ao capítulo 7, que faria coisas horríveis. E aqui ele dá outros detalhes. Então, no capítulo 8, versículo 11 e 12, nós lemos assim, acompanha aí comigo. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o fez e prosperou. De novo, nós temos aspectos extremamente parecidos. Um poder que olha para o céu, olha para Deus, desafia a Deus. Inclusive aqui diz que ele se engrandeceu até o príncipe do exército, que nesse caso aqui é Jesus Cristo. Ou seja, ele vai tomar o lugar do sacrifício do próprio Jesus. Diz aqui, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, ou sacrifício diário, que é um sacrifício lá do Antigo Testamento que tinha todos os dias pela manhã e pela tarde, o sacerdote fazia um sacrifício e intercedia pelos pecados de todo o povo. E isso daí era um símbolo do que Jesus faria através do seu próprio sangue na cruz de Cristo. Ele no céu hoje, ele e unicamente ele intercede por nós. Porém diz que esse poder de alguma forma tentaria tirar Jesus desse posto e colocaria o próprio ser humano nesse posto. E nós já vimos que Paulo já falou sobre isso, tá? Não se esqueça da nossa pergunta, será que essas coisas já aconteceram? Será que a gente consegue linkar tudo isso que está acontecendo, algum poder que já passou ou existe hoje nessa terra? Calma aí que nós vamos responder, não fique ansioso. O último texto para essa pergunta está em Apocalipse capítulo 2, versículo 20, vamos lá. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Bom, deixa eu contextualizar vocês aqui de novo, porque esse texto está no contexto das 7 igrejas. As 7 igrejas, elas representam também um período profético do tempo de João até a volta de Jesus. Porém, o que nós temos aqui é um período específico da história, onde ele diz o que aconteceria com a igreja. E veja, eu vou ler de novo aqui para vocês. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Algumas coisas importantes aqui. Jezabel é uma personagem lá do Antigo Testamento. Ela se casou com um rei de Israel chamado Acabe, e ela, através dos seus profetas, e ela mesma profetiza de Baal, ela conseguiu levar uma porção muito grande do povo de Israel a serem adoradores de Baal. Foi isso que aconteceu no período em que ela exercia poder ali em Israel. Uma mulher que enganou o povo de Israel. E aqui está dizendo que nesse período da história, também antes da volta de Jesus, veja bem, essa mulher, essa igreja atuaria como essa mulher, como Jezabel. E o que ela faria? O que essa igreja faria? Ela se diria profeta, se diria profetisa, ensinaria e enganaria os servos de Deus para que o façam o quê? Forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Essa fornicação na Bíblia, ela é sempre um resultado de doutrinas equivocadas. É a mistura do certo com o errado. E levaria o povo à idolatria. Agora sim, nós vamos e temos que responder a essa pergunta. Vamos lá? Então a pergunta, só para te lembrar, diz o seguinte: o que essa igreja falsa faria e que tipo de doutrinas erradas introduziria? Então, essa igreja, ela faria algumas coisas que nós já vimos. Então aqui diz primeiro que ela falaria contra o Altíssimo, ou seja, ela tomaria para si uma prerrogativa que não é dela. Diz também que perseguiria os santos do Altíssimo, ou seja, ela promoveria um tipo de perseguição contra os santos do Altíssimo. Pode anotar aí. Também diz que ela tentaria mudar os tempos e as leis. Anote aí, isso é muito importante. Ela mudaria a doutrina de Deus. Isso nós já falamos algumas vezes. Ela também tiraria o sacrifício contínuo, ou o sacrifício diário, a verdadeira mediação. Lembra disso? Jesus é o único intercessor entre Deus e os homens. E ela se assentaria
no lugar de Deus como se fosse o próprio Deus, inclusive a ponto de querer perdoar pecados, que é o que Jesus está fazendo hoje no santuário celestial. E em outras palavras também, ela lançaria a verdade por terra e prosperaria nisso. Aquilo que os apóstolos ensinaram seriam jogado na lata do lixo e elas passariam a ensinar coisas que são tradições de homens. Também ela introduziria uma idolatria espiritual disfarçada. Parece que você não está sendo idólatra quando na verdade você está. Você está se ajoelhando diante de estátuas, orando para pessoas que não são Deus, que não é Deus, que não é Jesus. Então isso daí é uma forma de idolatria também, disfarçada, que essa igreja faria. E gente, seguinte, eu ia falar até no final, mas eu vou falar agora com vocês. Eu preciso ser muito sincero e até muito cuidadoso com aquilo que eu vou dizer agora. Porque é o seguinte, quem é, ou que poder, que instituição cumpre exatamente o que a profecia de Paulo, o que a profecia de Jesus, o que a profecia de Daniel, ou o que a profecia de Apocalipse nos ensinou até aqui? Quem é que cumpre tudo isso? E eu vou dizer para vocês, é a Igreja Católica Apostólica Romana. Na Idade Média, com a conversão do imperador Constantino, a igreja cristã ela deixa de ser perseguida e agora ela passa a ter o apoio, a ajuda do próprio Estado. E o Estado romano passa a dar para a igreja algumas prerrogativas e autoridades temporais. Ou seja, agora o Santo Pontífice ou Papa, principalmente o de Roma, ele vai ter autoridade não somente celestial, mas também autoridade terrena. Sob as suas mãos estão também a ordem do Estado, o poder do exército e etc. E é nesse momento que algumas doutrinas que já vinham sendo trabalhadas de maneira equivocada, elas passam a fazer parte do que a igreja ensinava, mas não do que a Bíblia ensinava. Tá dando para entender a diferença? Então é nesse momento que a igreja ela começa a introduzir algumas doutrinas como o celibato obrigatório, ou seja, os padres, os sacerdotes, eles não podiam mais ser casados, quando na verdade a Bíblia não ensina isso, justamente ao contrário. Uma outra coisa que foi introduzida e que a Bíblia condena veementemente em toda ela foi a adoração aos santos. Ainda que a Igreja Católica ela tente entender que isso não é uma adoração, é uma veneração, é uma admiração, não chega a ser uma adoração conforme a Bíblia ensina, isso não é verdade. Eles de fato adoram os santos, adoram a Maria, adoram pessoas que já morreram e que foram beatificadas pela Santa Igreja. Então isso daí corrompeu a verdade bíblica. Além disso, a venda de indulgências, ou seja, você alcançar o céu por comprar ali o seu documento, e de fato as indulgências eram documentos oficiais da igreja, onde aqueles que queriam alcançar o céu ou tirar alguém do purgatório, até do próprio inferno, poderia pagar por ela. E nós sabemos que a salvação é somente pela graça. E nós já estudamos a questão do próprio sábado como dia de guarda. Essa igreja, ela mudou. Lembra que a gente leu que ela mudaria os tempos e as leis? E ela mudou as leis. Se você vai ao catecismo católico, você vai perceber que lá não está escrito lembra-te do dia do sábado para o santificar. Mas o que está escrito lá é para a gente guardar domingos e festas. Isso não está na palavra de Deus. E como nós já vimos na profecia, essa igreja ela ocuparia o lugar de Deus. E como foi que a Igreja Católica fez isso? Ora, tirou de Deus o poder de intercessão. Você não ora mais a Jesus, você ora a Maria e ela é a intercessora, ela faz a intercessão. Também ao Papa foi dado a autoridade de perdoar pecados. Afinal de contas, ele era o pontífice, ele era a ponte que liga o céu até as pessoas. Nada disso está na palavra de Deus. Então você percebe que essa instituição, conforme e exatamente o que a profecia disse, cumpriu ao pé da letra. Mas antes da gente prosseguir aqui para as nossas duas últimas perguntas, é importante a gente falar uma coisa. Nós estamos aqui falando de um sistema, nós não estamos falando de pessoas. É óbvio que isso acaba se misturando em algum momento, porque foram pessoas que perverteram o sistema, porém eu estou dizendo isso para que você não saia por aí, ou não pense que até mesmo eu estou dizendo que aquela sua vozinha católica, ela é uma perdida, ou aquele seu vizinho que é católico, ele está ali no caminho da perdição, né, simplesmente por isso. Não é assim, tá certo? A Bíblia diz, falando sobre igreja, a Bíblia fala assim que Jesus, ele tem muitas ovelhas em vários apriscos. Ou seja, a igreja de Deus, a igreja verdadeira, a igreja invisível, a igreja que Jesus vem buscar, tem os seus fiéis em muitos apriscos. Vai chegar um momento em que essas ovelhas serão reunidas por ordem do Senhor Jesus Cristo, mas por enquanto nós temos
temos que tomar cuidado para não confundirmos o joio com o trigo e, porventura, ao tentar arrancar o joio, arrancar algum trigo aí no meio disso aqui. Então, não é nenhum ataque direto a pessoas, mas sim a um sistema. E, biblicamente falando, esse sistema se perverteu, se afastou da verdade, se apostatou, mudou os tempos e as leis, perseguiu o próximo, enganou as pessoas com a idolatria, e esse é o caso que nós estamos tratando. E o convite, obviamente, para você é o seguinte: sai dela, povo meu, Apocalipse 18. Você precisa sair de um sistema que não está coadunado com a palavra, com assim diz o Senhor, e esse é o meu chamado para você hoje, tá bom? Fechamos aqui o nosso parêntese e vamos avançar, porque hoje o estudo tá ficando longo, mas eu acho que você tá gostando, não tá? Vamos lá, não desanima. Pergunta número 4. Vamos ver então o que diz. Diz assim, olha: Deus sempre teve um povo em meio à apostasia. Isso é verdade, é uma afirmação. Então, nesse tempo aí em que a igreja se perverteu, se afastou, Deus sempre teve o seu povo fiel. Uma outra hora a gente conta sobre isso. Como saber de que lado estou? E aí nós vamos para Apocalipse capítulo 12, no versículo 17. Diz assim, ó: E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Contextualizando de novo para vocês, aqui nós estamos trabalhando também com o fim do mundo, com a última batalha. Nós estamos vendo, se você subir um pouquinho e ler todo o capítulo, você vai perceber que Satanás está perseguindo a mulher, ou seja, a igreja de Deus, o símbolo da igreja de Deus. E ao perseguir essa mulher, ele vai destruindo, etc, etc. Porém, sobra dessa mulher que foi perseguida, que foi humilhada, que foi morta, um remanescente, um povo que permaneceu fiel, ainda que o dragão com suas mentiras, Satanás com as suas enganações, conseguiu levar uma boa parte aí para si. Porém, existe um povo que é fiel e ele é caracterizado com o quê? O final do texto diz: eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então é importante esses dois aspectos. Então, ao mesmo tempo que ele acredita em Jesus, a sua intercessão, o perdão dos pecados, a graça de Deus e etc., ele também guarda os mandamentos de Deus, tá certo? Ele não muda os mandamentos de Deus. Então, hoje, se você souber de alguma igreja que segue a Jesus, mas não guarda os mandamentos, essa igreja ela não faz parte desse remanescente fiel para o tempo do fim. É necessário ter essas duas características, tá certo? Então, primeiro ponto, guardar os mandamentos de Deus. Segundo ponto, ter o testemunho de Jesus. E quando eu falo guardar os mandamentos de Deus, eu não estou falando ser perfeito, eu não estou falando assim que eu como adventista, como aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus, eu não tenho meus problemas, os meus pecados, enfim. Eu estou dizendo que esse sistema, ele tem uma doutrina que inclui os 10 mandamentos, inclusive o sábado, que é a maior pedra de tropeço para a maioria das religiões, tá certo? E agora vem a última pergunta, que é pergunta número 5. Qual o chamado de Cristo para você hoje? E nós temos aqui 3 textos. O primeiro dele está em João, capítulo 10, versículo 14 a 16. E diz assim, eu já citei ele para você: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então veja, ainda que Jesus ele tem ovelhas em outros apriscos, ainda que essas pessoas sejam sinceras no sistema equivocado de doutrinas que elas estão, há um chamado: sair desses lugares, sair desse rebanho, sair desse aprisco e ir para um aprisco de pessoas que ensinam guardar os mandamentos e ter a fé em Jesus. O segundo texto está lá em Apocalipse 18:4, é um outro chamado também, nesse mesmo contexto. E diz assim: E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Jesus, de novo aqui no Apocalipse, ele está fazendo um chamado para pessoas que estão em Babilônia. Babilônia é símbolo de confusão, é símbolo de mistura de verdade e mentira, é símbolo de idolatria, é símbolo desse sistema que ensina as pessoas a não adorarem a Deus da maneira correta. E aí, 2 coisas interessantes. Primeiro delas, existem pessoas sinceras dentro desse sistema, não se engane. Jesus tem pessoas sinceras dentro de todas as instituições e sistemas, sejam eles próximos da verdade ou longe da verdade, Deus tem pessoas sinceras ali. Mas tem um segundo ponto, um chamado especial, que é: sai dela, povo meu. Você não pertence a esse lugar. Você pertence a Jerusalém e não a Babilônia, tá certo? Como vai ser a sua resposta? E o último texto aqui está em Atos, no capítulo 2, do versículo 41 até o 42, ou versículo 41 e 42. E diz assim, ó: De sorte que foram batizados os que de
bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Veja, essas pessoas que entravam para a igreja, que os apóstolos, a comando do próprio Senhor Jesus Cristo estava fundando, elas perseveravam no quê? Na doutrina que esses apóstolos pregavam. Como eu disse para vocês, infelizmente, hoje, a maioria dos sistemas religiosos, eles se afastaram da doutrina dos apóstolos. Mas você não precisa permanecer no erro. Você pode encontrar a verdade. Você está estudando comigo exatamente para isso. E você precisa fazer parte, conforme Apocalipse 12:17, daqueles que guardam os mandamentos de Deus, todos, não 9, não 8, todos os mandamentos de Deus, mas também tem a fé em Jesus. Que Deus te abençoe bastante para você encontrar esse lugar. Aí no seu estudo você tem um texto grande que eu coloquei ali. Eu convido você a sozinho ler, meditar, orar a Deus e se perguntar: Senhor, estou eu no sistema da verdade? Eu estou seguindo um sistema que ensina toda a palavra de Deus? Ensina a guardar todos os mandamentos, não adorar outros deuses, não se ajoelhar diante de estátuas, guardar o sábado, assim como não adulterar, não roubar e etc. Será que você está fazendo parte desse sistema, ou seu sistema ele ensina algumas coisas, mas outras eles deixam de fora? Bom, eu espero que você tome uma boa decisão depois desse estudo. Passamos um bom tempo aqui, gastamos bastante saliva. Eu espero que tenha valido a pena você estudar até aqui. Próxima semana tem o 11º estudo de novo, só que a parte 2, e vamos trabalhar um pouquinho sobre a importância da igreja hoje, de você fazer parte de uma igreja. Porque alguém pode dizer: quer saber de uma coisa? É tanto rolo, é tanto problema, não dá para confiar em ninguém, então eu não participo de igreja nenhuma e tenho minha relação com Deus e só. Será que essa é a vontade de Deus? Então, semana que vem a gente vê isso juntos, tá? Um grande abraço e até a próxima.